Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o sistema renal ou urinário. Gostaria de trabalhar com vocês a questão principalmente voltada para a anatomia e a fisiologia, porque eu percebo no campo, assim, na vida prática, enquanto profissional na área da enfermagem, que às vezes os profissionais eles têm muita dúvida em relação, às vezes, à ação farmacológica, mecanismo de ação, né, de alguns medicamentos, às vezes como aplicar realmente o raciocínio clínico em relação às doenças, até para compreender o tratamento prescrito pelo médico, pelo prescritor, ou até mesmo entender as intervenções e prescrição de enfermagem. Então, durante todo esse tempo, né, lecionando e em campo de prática, eu percebo que às vezes existe uma lacuna em relação ao conhecimento de alguns itens vinculados ao estudo na anatomia e fisiologia. Então, hoje eu escolhi falar especificamente do renal e urinário, que é o que eu percebo que mais tem dúvida. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pelas funções do sistema. Quando a gente pensa no sistema urinário, ele tem diversas funções. O rim em si, ele tem tanto a função excretora, que vincula toda a parte do equilíbrio hidroeletrolítico, né, que envolve o controle da água e dos sais minerais, e a gente precisa pensar que esse órgão também trabalha com a função secretora, que seria na produção aí de substâncias importantes, inclusive hormônios, como a eritropoetina, e substâncias do tipo a enzima renina, que tem papel sim fundamental no controle da pressão. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma das funções é filtrar o sangue e eliminar os resíduos metabólicos, o nosso rim tem papel importantíssimo em controlar o volume. Né? Então, fazendo algum link, às vezes, com as patologias e com os problemas que os pacientes apresentam, se eu tenho um paciente que não tem uma função renal preservada, por exemplo, será que esse paciente ele não vai reter um volume de líquido na corrente sanguínea, que é o que a gente chama de hipervolemia? E esse aumento de volume, ele compromete a pressão arterial do paciente, existe uma tendência a aumentar essa pressão. Então, por isso que eu preciso pensar nesse controle de volume. Além disso, tem a questão dos eletrólitos, dos sais minerais. E se eu também tenho uma função alterada em relação à função renal, esse paciente ele vai, ao invés de eliminar sódio, potássio, fosfato, dentre outros elementos na urina, a tendência dele é reter. Então, muitas das vezes o paciente com a função renal alterada, ele vai aí ter hiperpotassemia, que seria o aumento do potássio, hipernatremia, que é o aumento do sódio, hipermagnesemia, que seria o aumento do magnésio, dentre outros exemplos aí de alterações de eletrólitos. Outra função importante desse sistema é que ele faz o controle da nossa pressão arterial. Mais para frente aí nos slides eu vou mostrar como que ele faz isso. Quem é a renina e qual a importância dela no controle da nossa pressão. E também como eu disse anteriormente, o nosso rim ele tem uma função secretora, então ele produz um hormônio chamado eritropoetina, que tem um papel super importante na liberação de hemácias na nossa medula óssea. Segue daqui a pouco também um esqueminha melhor para vocês poderem compreender. E por fim, participa na síntese de vitamina D, então tem um papel assim super importante na saúde óssea, né? Tanto vinculado ao sal mineral cálcio, tanto vinculado ao sal mineral fósforo. Nesse próximo slide, ele representa muito bem a importância da produção da eritropoetina. Então, a eritropoetina, como eu disse, ela é importante na liberação das hemácias, que são produzidas pela nossa medula óssea, e lembrando que essa hemácia ela tem papel primordial no transporte de oxigênio, e lembrando que hemácia é o mesmo que glóbulo vermelho, é o mesmo que eritrócito. Então, nesse slide, traz pra gente aí eritrócito no mesmo sentido de hemácia, tá? Então, pensa numa situação que ocorre a diminuição de oxigênio no meu corpo. Quando então eu tenho essa diminuição, é claro que eu vou comprometer o fluxo renal e aí é onde ocorre a produção da eritropoetina. E a eritropoetina, ela estimula então a minha medula óssea a liberar essas hemácias para que
ocorra, então, o controle do transporte de oxigênio, porque eu tanto aumento o número de hemácias e, consequentemente, eu aumento aí a hemoglobina, que seria o pigmento disponível para que aconteça, então, um transporte adequado desse oxigênio. Tanto que pacientes que vivem, né, situações de restrição de oxigênio, às vezes alguma patologia que tem restrição, por exemplo, assim, do tipo um enfisema pulmonar, né, uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou um próprio paciente cardíaco com uma insuficiência congestiva cardíaca congestiva, que seria o ICC, esses pacientes muitas das vezes eles exibem uma diminuição de oxigênio e, consequentemente, isso é revelado às vezes em exames laboratoriais. É comum, por exemplo, a gente ver aí um aumento do que a gente vai chamar de hematócrito, onde revela uma porcentagem maior, então, de células vermelhas aí do sangue desse paciente, exatamente porque seria no sentido compensatório, né? Já que essa patologia ela restringe o oxigênio na corrente sanguínea do paciente, e aí eu preciso de mecanismos que façam esse controle fisiológico. Então, é claro que essas hemácias vão ser liberadas de forma muito rápida na corrente sanguínea para que o paciente consiga, então, ter esse suprimento. A gente pode pensar em questão também da própria fisiologia. Quando a gente faz alguma viagem, a gente busca regiões que têm diferença de altitude, que tem diferença relacionada aí ao oxigênio, quando ocorre, né, a diminuição desse oxigênio disponível, com certeza os nossos rins vão tentar controlar e vão liberar eritropoetina. Né? Então, a partir do momento que eu tenho essa redução, eu preciso, então, de liberação para que, então, eu consiga controlar o volume de oxigênio, né, disponível aí nos meus tecidos. Essa é uma imagem que revela muito bem esse controle dinâmico. Então, à medida que eu tenho a diminuição do oxigênio, o meu rim libera eritropoetina, que faz com que a minha medula óssea libere células, né, hemácias, para que normalize o transporte de oxigênio. Em relação à pressão arterial, é um mecanismo um pouquinho mais complexo, mas não impossível de compreender. Então, a gente fala que existe um sistema conhecido como renina, angiotensina, aldosterona. Lá no primeiro slide eu falei sobre a produção da renina, diz que ela é uma enzima. Então, ela é uma enzima que converte uma substância chamada angiotensinogênio, que é uma proteína plasmática produzida pelo nosso fígado, conforme mostra essa imagem. E o angiotensinogênio, ele é produzido pelo fígado, mas ele é presente no plasma sanguíneo e ele geralmente é inativo. Então, quando que ocorre uma ativação desse angiotensinogênio? Quando eu tenho diminuição do fluxo sanguíneo, quando eu tenho uma redução de uma pressão arterial, por exemplo. Então, o meu rim, ele consegue perceber essa diminuição de fluxo, a qual ele libera essa renina, que converte o meu angiotensinogênio numa substância que vai ser chamada de angiotensina. Que num slide posterior eu vou mostrar o que seria esse mecanismo na sua compreensão total. Quando eu falo de aldosterona, quem seria a aldosterona? A aldosterona é um hormônio produzido pela nossa glândula, na verdade glândulas, né? Porque são duas, suprarrenais ou adrenais, que são duas glândulas aí encontradas superiormente ao nosso rim. E elas são glândulas que compõem o nosso sistema endócrino e produzem, a suprarrenal, na verdade, ela produz diversos hormônios. Anatomicamente, ela é dividida em região medular e região de córtex, né? Primeiro córtex e depois medula. E esse hormônio aldosterona, ele é produzido pelo córtex da suprarrenal e ele tem um papel aí de reabsorver água e sais minerais, principalmente sódio e cloro, aí é onde vai fazer a formação de NaCl, que seria o sal, e ele tem papel importante na eliminação do potássio e do hidrogênio lá nos túbulos renais, lá nos nossos néfrons. Então, esse hormônio, naturalmente, ele faz o controle hidroeletrolítico. E o que seria o ADH? Porque quando a gente fala nesse sistema de controle da pressão, nós vamos ter como hormônios coparticipantes tanto a aldosterona quanto o ADH. Então, quem seria o ADH? O ADH também é conhecido como hormônio antidiurético ou vasopressina. É um hormônio produzido pelo nosso hipotálamo, pelas células hipotalâmicas, e ele é armazenado na nossa neurohipófise. Tanto que o hipotálamo ele é considerado como nosso centro de sede.
né? E geralmente a liberação do ADH ele ocorre baseado na nossa concentração do sangue. Então, à medida que esse sangue fica concentrado ou não, é que ocorre a liberação ou não desse ADH. E qual seria a função desse ADH? Esse é um hormônio que faz o controle da nossa água. Então, tanto a aldosterona quanto o ADH são hormônios que fazem controle hidroeletrolítico no meu sistema renal, lá especificamente no meu néfro, que é a unidade funcional do meu rim. E quando a gente fala dessa excreção de água, é importante a gente entender que quando eu tenho, por exemplo, uma concentração aumentada na corrente sanguínea de elementos, né, de soluto, eu preciso corrigir essa concentração e é onde eu vou ter a liberação do ADH. Em contrapartida, em situações que esse sangue encontra-se diluído, por exemplo, numa situação de ingesta aumentada ou de congestão mesmo de líquido, né, de uma hipervolemia, esse ADH ele precisa ser inibido. Então, nesse slide está um exemplo aí, por exemplo, né, ficou redundante, mas esse slide ele exemplifica que numa situação de desidratação e choque, esse ADH e essa aldosterona precisam ser liberados para que eu tenha, então, um controle desse volume e desses sais minerais na corrente sanguínea. E, por fim, a gente percebe aí um esquema de controle total dessa pressão arterial. E então agora a gente junta todas essas palavrinhas que a gente viu separado, né? A gente viu aí renina, a gente viu falar de angiotensinogênio, a gente viu falar de angiotensina 1, não tinha falado ainda da 2, falamos do ADH e da aldosterona. Então, como que funciona todo esse controle? Vamos desmistificar toda essa complexidade de entender o controle da pressão. E mais uma vez eu falo da importância dos profissionais da enfermagem, na verdade os profissionais da saúde, mas mais da enfermagem, que é o foco aqui de todo o meu trabalho, de compreender esse sistema no sentido de entender mesmo a assistência ao paciente. Por que às vezes tem alguns medicamentos, por exemplo, que agem aí nesse mecanismo, igual eu tenho diversos antipertensivos. Então, por exemplo, eu tenho um inibidor de ECA. O que seria o inibidor de ECA? Nesse desenho, vocês estão vendo aí uma siglazinha conhecida como ECA. Então, é importante eu entender a fisiologia, ela é a base realmente para o entendimento das doenças, é a base do entendimento de todo um planejamento de assistência para o paciente. Ela é o nosso pilar, ela é o nosso alicerce, tanto a anatomia quanto a fisiologia. Então, vamos fechar aí com esse mecanismo. Olha só. Então, eu tenho a diminuição do fluxo sanguíneo, que faz a liberação da nossa enzima renina. Essa renina, lembrando que é produzida pelo rim, olha a imagem aí te mostrando que seria produzida pelo rim, que ativa o angiotensinogênio produzido pelo fígado e inativa a princípio no meu plasma em angiotensina 1, ainda sendo inativa. Por isso que é necessário a ECA, que seria a enzima conversora de angiotensinogênio, que é produzida pelo pulmão. Então, vocês estão percebendo a imagenzinha do pulmão aí do lado. Então, é a ECA que faz a conversão em angiotensina 1 em 2, que aí, finalmente, eu tenho uma vasoconstrição periférica. Todas as vezes que eu tenho vasoconstrição, eu tenho um aumento, então, da pressão. Então, é o primeiro mecanismo de controle da nossa pressão e que faz a nossa pressão subir em momentos que ela esteja aí baixa, numa situação que a gente chama de hipotensão arterial. E é claro que também a renina ela tem um total controle aí da liberação da aldosterona, então ela ativa a liberação da aldosterona pela adrenal. E a aldosterona, lembrando do slide anterior, ela vai fazer a reabsorção da água, de sais minerais, principalmente de NaCl. E aí, quando eu aumento água e NaCl, eu tenho então aumento de fluxo sanguíneo, eu consigo então corrigir também a pressão. E, por fim, a ativação do reflexo de sede, então as células hipotalâmicas juntamente aí com a minha hipófise, a minha neurohipófise, vão liberar esse ADH para que a gente também faça a reabsorção de água e o volume sanguíneo se restabelece e, consequentemente, eu tenho um aumento da pressão. Bom, hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter contribuído aí mais um pouquinho com conhecimento e dá até mais, né? Espero que futuramente aí venham mais outros vídeos falando um pouco mais da anatomia, da fisiologia e como que isso tem impacto realmente numa assistência de qualidade ao paciente. Até mais!